Olá, crianças! Geração Vencedora! Estamos em mais um momento MGV! E lembram-se, no domingo passado nós falamos sobre uma história missionária, da missionária que foi lá para a Índia, Amy Carmichael. E hoje nós vamos continuar essa história. Mas antes, eu quero convidar vocês a cantarem comigo a música Missionário, que diz que eu posso ser um missionáriozinho onde eu estiver. Vamos cantar juntos? Um, dois, três, palavrinhas! Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Antes de continuar a história, eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham que Deus ama as crianças? Sim, Deus ama as crianças muito. E Amy sabia disso. Ela sabia que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, no meu lugar, no lugar dela e no lugar de todas as outras pessoas. Ela sabia do versículo lá na Bíblia, em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ela sabia que Jesus não tinha pecado nenhum, mas que ele morreu para nos salvar. Ela sabia também que ela tinha pecados e sabia que lá no céu ninguém entra com pecado, nenhum pecado pode entrar no céu. E ela sabia que ela pecava todos os dias, que ela fazia algumas coisas erradas todos os dias. E ela sabia que precisava fazer alguma coisa por isso. Então, um dia lá na igreja, ela era ainda criança, ela ouviu o pastor pregar e depois eles cantaram uma música que dizia assim: Cristo tem por mim amor e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer em crianças receber. E ela ficou pensando na letra dessa música, de como Jesus nos ama e como ele tem prazer em receber as crianças. E ela se sentiu uma ovelha perdida, e o pastor procurando por ela. E então ela ficou pensando que para ir para o céu, ela não precisa, não dá para fazer coisas boas para ir para o céu, não adianta ser boazinha, porque isso não vem de nós, isso está escrito lá na Bíblia, em Efésios 2. E ela sabia também que não tem nenhum justo sequer. E ela sabia que ela não era justa. Somente Jesus era. Jesus não tinha pecado algum, ele nunca cometeu nenhum erro. E então ela pensou e ela sabia que Jesus podia salvar. E ela chegou em casa, ela se ajoelhou e ela falou: Jesus, eu te amo e eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Entra no meu coração. E então ela ficou muito feliz com essa atitude. E ela aprendeu uma coisa muito importante. Ela fez essa oração quando ela era criança. E ela sabia que criança também pode crer em Jesus Cristo. Quando ela chegou lá na Índia, ela olhou para aquela multidão de crianças e ela sabia que as crianças precisavam de Jesus, que precisavam ser salvas porque Jesus as amava. E ela não sabia como fazer para que essas crianças fossem salvas.
E havia uma criança que era igual às outras lá na Índia, que vivia no templo ou vivia na casa da família. E o nome dessa menina, em especial, era Prina. Prina significa olhos de pérola. E a Prina, ela morava no Templo Grande Lago, que ficava bem próximo da casa de Amy, do outro lado do rio. E um dia, Prina resolveu fugir do templo. A Prina, ela estava muito infeliz no templo, ela não gostava de lá. E então ela saiu correndo e ela foi para a cidade Tuticorin, que ficava a 32 quilômetros do templo. E ela correu muito, muito, mas ela demorou 3 dias para chegar lá na casa da mãe dela. E quando ela viu a mãe dela, ela chegou e ela gritava e chorava assim: Mamãe, mamãe, não me deixe levar para o templo novamente, eu quero ficar aqui com você, eu prometo que eu vou ficar boazinha, não me deixem levar. Mas a mãe dela não se comoveu. A mãe dela entregou ela de volta para as mulheres do templo. E essas mulheres levaram a Prina para o templo novamente. E quando chegou lá, elas queimaram as mãos da Prina com ferro quente. E aquele ferro machucou muito as suas mãos. As queimaduras foram muito graves. E ela chorou muito, 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 até que ela adormeceu. E teve um dia, passaram-se alguns dias, ela numa noite, ela estava muito triste. E ela foi até onde ficava uma estátua, um ídolo de pedra, e ela se ajoelhou e ela falou: Eu quero morrer, por favor, eu quero morrer. Essa foi a oração dela para aquele ídolo. Ela ficou pedindo para que ela morresse. Ela tinha apenas 7 anos. Que oração estranha para uma criança, né? E ela chorou, chorou, e as suas mãos doíam muito, porque a queimadura ainda não tinha melhorado. Mas ela foi para o seu quarto e deitou na cama. E ela então lembrou do dia que ela voltou para o templo, o que as mulheres haviam dito para ela. As mulheres eram muito maldosas e elas disseram, ameaçando a Prina, falando assim: Você é muito má, Prina, você é muito mal agradecida. Se você tentar fugir de novo, a dona Amy, a pegadora de crianças, aquela estrangeira, vai pegar você e você vai morar lá com ela, você vai ser infeliz. E então a Prina ficou pensando: Olha, eu acho que eu quero que essa pegadora de crianças me pegue. Ela deve ser melhor do que essas mulheres aqui do templo. E então ela adormeceu. No dia seguinte, ela já começou a planejar como seria a sua fuga, como ela poderia sair de lá do templo. E então, um dia, ela ficou observando a situação e viu que não tinha ninguém naquele local. E ela saiu correndo, correndo. E as pernas dela tremiam muito, o seu coração batia muito, muito, muito forte. E ela atravessou o rio nadando, chegou no outro lado do rio, perto de uma construção, e ficou escondidinha lá no lugar bem escuro, até que uma mulher muito bondosa apareceu. E aí ela falou assim: Senhora, eu fugi do templo, mas eu não quero voltar para lá. Por favor, me ajuda, me leve na casa da pegadora de crianças. E aquela mulher, que era muito bondosa, levou a Prina para sua própria casa, porque já estava de noite. E no dia seguinte, às 6h30 da manhã, Prina chegou na casa de Amy. Era o horário do café da manhã. E a Amy abriu a porta e Prina estava lá. E então Amy sorriu para ela, deu um abraço, pegou uma boneca, colocou Prina no seu colo e então começaram a conversar. Prina contou tudo o que tinha acontecido com ela lá no templo e como ela tinha fugido. E então ela disse assim: Dona, nunca ninguém me amou. As mulheres do templo não me amavam. A minha mãe não me amava, ela não me quis. Ninguém me ama, ninguém me ama. E então Amy olhou para ela e falou assim: Eu conheço uma pessoa que te ama mesmo antes de eu te conhecer. É Deus.
que criou os céus e a terra. Ele ama muito você. Ele mandou o seu único filho para morrer no seu lugar, para ser castigado no seu lugar, por todos os seus pecados, por todos os seus erros. E ele tem esse amor muito grande por você. E Prina ouviu aquilo e ela começou a chorar. E ela falou assim: nossa, eu nunca fui amada desse jeito, mas eu não quero que ele esteja morto, eu queria que ele estivesse vivo. E Amy então falou: sim, Prina, ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Sabe, Jesus, ele ama muito você. E ele morreu pelos seus pecados, pelos seus erros. E Jesus não tinha nenhum erro. Ele não tinha nenhum pecado. E então Amy olhou nas mãos de Prina e viu aquelas cicatrizes e falou: sabe, assim como você tem essas cicatrizes, Jesus também tinha cicatriz nas mãos. A cicatriz dele era dos pregos que ele foi pregado lá na cruz. E ele levou sobre aquela cruz todos os nossos pecados. Ele ressuscitou, ele está vivo e hoje ele está no céu, preparando um lugar para a gente morar. E Prina ficou tão feliz com aquela notícia que rapidamente falou assim: olha, eu também quero amar esse Jesus. Eu quero que ele more no meu coração. E então elas se ajoelharam e a Prina aceitou Jesus como seu Salvador. Se você também quer aceitar Jesus como Salvador, você pode fazer a oração comigo. É só você dizer assim, repita comigo: Jesus, eu te amo. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Obrigado por ter levado na cruz todos os meus pecados. Amém. Ah, que bom fazer essa oração. Jesus ama muito você e ele está preparando um lugar no céu para você, assim como ele está preparando para a Prina, para a Amy e para todos nós que já aceitamos Jesus como seu Salvador. E então Prina ficou muito feliz porque sabia que agora Jesus estava no seu coração e que ela estava protegida por ele. E Amy ficou preocupada. Ela sabia que as mulheres do templo iriam procurar pela Prina, que elas não iam deixar assim barato. Mas ela ficou e orou para que isso não acontecesse. Passados alguns dias, elas descobriram que a Prina havia fugido e elas foram bater lá na porta da Amy. E elas ficavam falando assim: devolve a menina! Devolve a menina, sua pegadora de crianças! Ô Prina, você é uma ladra! E elas gritavam coisas muito feias. E aí Prina, que estava brincando debaixo de uma árvore, se aproximou, porque ela sabia que Jesus estava com ela e protegeria ela. E ela falou assim: eu não vou voltar com vocês. Eu quero ficar aqui. Eu quero morar aqui para sempre. E então aquelas mulheres escutaram aquilo. A Amy ficou apreensiva, esperando para saber o que elas iam fazer. Mas elas foram virando as costas e foram embora. Uma, outra, até que todas foram embora. E nunca mais voltaram. E Amy começou a pensar: de onde será que essas crianças vão parar lá no templo? Onde será que elas buscam essas crianças? Será que é na família? Será que são nas aldeias? Preciso descobrir isso. E então, como ela sabia que Deus sempre responde às orações, ela começou a orar novamente para que Deus dissesse qual seria o plano e qual seria a estratégia para descobrir onde essas crianças estariam, porque ela gostaria muito de falar de Jesus e do amor de Jesus para elas. Bom, esse é o capítulo de hoje. Se você quer saber o próximo capítulo, assista o culto da família na próxima semana, ok? Um beijo, Deus abençoe a todos. Tchau!